Fala, Oswaldo. Bom? Bom, Fábio, boa noite. Joia, beleza? Deu tempo? Eu mais ou menos, Oswaldo. Não peguei nada aqui ainda, cara. Tá tudo quebrado aqui, Fique tranquilo. minha suporte, as coisas, tudo. Já Não sei vamos. nem tá nada aqui, peraí. Quer que eu leia? Peraí, o gosto de paz tá aqui, ó. Deixa eu ler o gosto de paz, quando o pessoal vai entrando. Sim. Vamos lá, mensagem 223. Tempo de refletir. Há momentos na vida em que devemos parar e refletir no que fazemos, no que fizemos ontem. Como está o nosso hoje para sabermos como será o nosso amanhã. Provavelmente, ao olharmos para trás, teremos alguns motivos para nos alegrarmos e também razões para arrependimento. O que passo, o que passou é passado e não volta. O que fizemos de bom ficará registrado para a eternidade e nos causará sempre boas sensações. Por outro lado, o que tivemos feito de mal para os outros e até mesmo conosco ficará registrado como força maior e certamente nos trará sensações desagradáveis e desconforto em nossa consciência. Pensemos hoje: o que queremos? Um amanhã só com boas lembranças e consciência tranquila ou lembranças amargas das marcas de sofrimento que tivemos deixado nos outros? Não nos esqueçamos que da vida presente só levaremos os sentimentos que tivemos cultivado ao longo da nossa jornada na Terra, sejam eles bons ou maus. Assim, hoje ainda é tempo de mudarmos para fazermos um novo amanhã, onde haja somente os sentimentos de paz, harmonia, amor, alegria e consciência tranquila. Hoje estaremos criando o céu ou o inferno em que viveremos amanhã. Fala de, né, focar no tempo presente, né, para construir o nosso futuro. Além de a gente ficar preocupado com o futuro, sendo que o nosso presente a gente nem consegue vivê-lo, né, da melhor forma para criar um futuro bom. Né? A gente fica preocupado com o que possivelmente vai acontecer. Pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que sofrem com esses problemas, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Né? Hora de decisão, né, de reflexão. A gente tem falado bastante, né, o Espiritismo prega bastante a evolução, prega bastante a reencarnação. E nós vamos chegar ao final do ano, né, e normalmente no final do ano vem aquelas reflexões para o ano novo, e normalmente as pessoas fazem, né, aquela reflexão do que quer ser no outro ano, do que quer fazer no outro ano. Ele está dizendo para a gente fazer isso no hoje, né? No dia que a gente está vivendo. Ou seja, fazer um balanço da Isso. nossa vida, né? Como a gente faz balanço das contas, como a gente faz balanço do que a gente viveu, às vezes, do que está vivendo, é, na verdade, fazer isso, né? Como está sendo a minha vida, o que eu estou fazendo. E esse estudo do Evangelho que a gente faz, essas lições, né, que nos são trazidas, essas reflexões que o Espiritismo traz, para que a gente possa saber se a gente está fazendo certo. Porque às vezes a gente tem a religião, mas a religião não nos mostra o que fazer, né? A gente aprende a cultuar, a seguir, ir à igreja, voltar como a gente tem falado, né, de cumprir missão. Mas o ensinamento de Jesus, esse evangelho que a gente fala bastante, ele mostra bastante isso, né? Como eu estou vivendo a minha vida, como eu estou sendo, né, no meu dia a dia, como eu estou sendo no meu trabalho, como eu estou sendo na rua, como eu estou sendo na minha casa, como eu estou sendo em tudo, né? Na própria igreja, porque a gente falou, né? Dentro da igreja é fácil, às vezes, né? Você vai lá, você faz uma cara, você faz um tipo, né? Você conversa, fala de coisas gostosas, depois volta para casa e às vezes aquilo que foi feito ou que foi falado ele fica esquecido, né? E a gente, o Santo Agostinho, né? Ele tem uma mensagem no Evangelho e depois ele tem uma mensagem também no livro dos Espíritos que ele diz, né?
de a gente fazer um balanço diário do nosso dia. Antes de deitar, como ele diz, antes de ir para a cama, pegar um papel e tentar lembrar o que fiz de bom e o que entender o que fez de errado. Mas ser sincero, né? Nessa sinceridade, nesse entendimento que a gente está tendo do Espiritismo, chegar lá e falar, eu fui uma boa pessoa, eu tratei bem todo mundo, eu estou tratando bem todo mundo, meu dia foi proveitoso do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista material, né? Também do espiritual. Eu estou sendo espírita, vamos dizer para nós aqui que estamos, né, falando do espiritismo, eu estou sendo espírita, eu estou sendo a pessoa correta, eu estou mesmo, né, colocando em prática, e a gente sabe que é difícil, a gente tem falado isso, a reencarnação não é fácil, a gente reencarna com todos os nossos problemas, com todos os nossos anseios, com todos os nossos vícios, a gente não passa para o mundo espiritual e larga tudo lá, a gente volta do jeito que a gente é, uma outra vida, sem lembrar, mas com os defeitos, né? Então, todos os defeitos que nós temos, eles aparecem. Então, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Às vezes, se a gente for, às vezes, pensar, a gente não aprendeu nessa vida a fazer tudo o que nós fazemos, né? De ter todos esses defeitos que nós temos, todas as irritações, né? A gente vai falar disso hoje, né? De todas essas angústias que nós temos, né? De todos esses vícios errados, ruins que nós temos, mas nós temos que entender, se nós queremos ser espíritas, se nós queremos concordar com esse ensinamento, nós temos que entender que nós estamos aqui para melhorar. E que esse, como ele diz aqui, esse hoje, né, é lembrar do que eu fiz ontem e preparar o amanhã, mas tem que ser feito hoje. Então eu tenho que olhar para trás e falar, olha, o que eu fiz da minha vida até hoje? Isso, não dá para fazer mais. Vou começar hoje uma nova vida, vou começar a modificar. Vou fazer treino, né? Como a gente fala, de ir para uma academia e se preparar, de treinar para corrida, começar todos os dias correndo um pouquinho e ir aumentando, ou exercício na academia, começando com pouco peso e aumentando também, né? Treinando paciência um pouquinho para treinar mais amanhã, para mais amanhã, menos irritação, né? Mais amor, mais condescendência, mais, né, trato melhor de vida, né? Então dá para a gente começar a fazer hoje. É isso que ele está falando nesse Gotas de Paz de hoje. Legal. Vamos dar início às preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam, e pela prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Vamos ler nosso texto do Evangelho. Hoje a gente está no capítulo 9, a cólera. No parágrafo 9 do capítulo 9. Vamos lá, então. O orgulho leva a vós crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa você baixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social,
seja mesmo como superioridade pessoal. O que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição, que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repetir com cólera os mais sábios conselhos. A própria impaciência, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante de qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torne feliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. É que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Parágrafo 10. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre com seu temperamento, antes de se considerar culpado. Ele reputa a falta do seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É assim uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis, que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que esteja a causa primeira da cólera. Estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tornará um outro caráter, não havendo um organismo próprio para secundar sua violência. A cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vê de se operar. Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aqueles que querem se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann,
Paris, 1863. Vamos lá. Nós temos aqui, né, o item 9 e o item 10, os dois falam da cólera. Um ele se apresenta como espírito protetor, e o segundo aqui é o Hahnemann, né, ele é o pai da homeopatia, né, ficou conhecido pelos florais principalmente. Nós vamos perceber que o primeiro ele fala da forma como nós agimos, como a cólera é, o que ela faz, e o segundo, né, o do Hahnemann, ele já mostra mais que a gente precisa se corrigir, como talvez a gente deva entender isso. Então, a cólera é uma ira, né, uma raiva, ela é baseada nos nossos instintos, ela começa lá atrás, quando nós ainda animais, como você já disse outro dia, quando a gente tenta se defender, quando a gente passa por medos, né, como animais e depois como primitivos, e a gente carrega, na verdade, isso. Só que quando a gente ainda é animal, a gente não tem a inteligência desenvolvida. Então, né, por isso que as pessoas falam, o animal é irracional, né, ele reage aos seus impulsos, aos seus instintos. Mas o ser humano, principalmente na época que nós estamos, na evolução que nós estamos, nós já conseguimos, através da inteligência, perceber, e deveríamos perceber, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal, primeiro. Segundo, né, nós já estamos tentando entender Deus, e estamos tentando entender ensinamentos que nos foram trazidos para saber o que é que nós devemos fazer ou não. Nisso, nesses ensinamentos, a gente sempre fala, Jesus nos coloca, né, em contato com o próximo. Né? Nós vivemos em sociedade. Então, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que os outros fazem, eles acarretam um problema a alguém. Né? Por isso que surge o direito, e as pessoas sempre falam, né, meu direito vai até onde começa o seu termina onde começa o meu, né, como se fosse um limite ali de município. Então, quando nos é colocado o próximo, Jesus tenta nos mostrar, né, quem são esses seres e o que eles são, né, que parte eles têm com a gente. A gente gosta muito, né, de chamar Deus de Pai, né? Deus é nosso Pai, Deus é nosso Pai, Deus é nosso Pai. Mas às vezes parece que só nós somos filhos dele, né? O restante da humanidade, o restante das pessoas são seres à parte que nós podemos tratar e fazer da forma que quisermos. Por isso que nós falamos, quando nós vamos evoluindo a nossa inteligência, a gente tem que ir pesando essas coisas e tentando entender o que acontece, o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo. Então, como a gente falou, o animal, por ainda não ter essa inteligência desenvolvida, ele busca a comida, ele busca satisfazer os seus desejos, as suas necessidades. Nós, se nós deixarmos também a vida seguir do jeito que a gente deixa, nós vamos fazer a mesma coisa. Ou seja, nós estamos fazendo isso. Né? Nós vivemos para comer, para beber, para satisfazer as nossas necessidades, só que nós temos, para ganhar o nosso sustento, nós necessitamos do trabalho. Nós não fazemos o trabalho muitas das vezes porque nós queremos, nós fazemos por necessidade. E a maioria das coisas que nós fazemos também, nós fazemos por necessidade. Então, às vezes, a gente respeita uma coisa ou outra por medo da lei. A gente respeita uma coisa ou outra por medo, por exemplo, né, dentro de um trabalho, de perder o emprego, na rua, de acabar sendo preso por uma coisa ou por outra. Mas nós vamos perceber que nós deixamos nos levar por esses instintos que ainda dominam o nosso ser. Né? Isso que ele fala da raiva, dessa ira, do encolerizar, né, do entrar em cólera, é, na verdade, uma irritação. É um meio de defesa, né, que a gente coloca em prática para se defender daquilo que está acontecendo, mas ele diz aqui, né, ele começa a entrar, ele já começa dizendo,
levados pelo orgulho. A gente fala assim, o que é orgulho? É aquele amor demasiado que eu tenho por mim, aquilo que eu acho que eu sou mais do que eu sou, é a minha comparação que eu faço com os outros, me colocando num patamar mais elevado e deixando as pessoas num patamar inferior. E quando eu me coloco dessa forma, a gente vai perceber, né, quando eu me coloco como um ser melhor do que o outro, eu trato o outro como ninguém, né? Eu me coloco numa posição de melhor e ninguém pode interferir ou entrar no meu limite, né? Que a gente falou, naquele limite que a gente se separa um do outro, onde o meu direito chega aonde está o do outro, eu me coloco como eu posso adentrar ao limite do outro, mas o outro não pode adentrar o meu limite. Então, quando eu vejo alguma coisa, quando eu não gosto de uma coisa, eu me irrito, mas me irrito não porque eu me irrito porque eu me acho melhor do que o outro, porque o outro está fazendo errado, porque o outro não é ninguém, por isso, por aquilo. Então, ele fala aqui, levados pelo orgulho, ele está falando para todos nós, né? Ele diz assim, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar. Nós temos um medo muito grande de ser rebaixado, né? De passar vergonha, as pessoas outras falam de pagar mico. Eu acho muito interessante, né? Às vezes você pergunta para a pessoa, você sabe tal coisa? E a pessoa por orgulho não sabe, mas ela fala que sabe. A gente passa por isso, você sabe disso, né? Nós que, né, frequentamos centros espíritas, na hora que a gente está fazendo o estudo e você começa a falar de alguma coisa, todo mundo que está no estudo sabe. E às vezes com medo de achar que ela tem, ele fala assim, se você perguntar para qualquer pessoa, você se acha orgulhoso? Acho que 100% fala, não, não sou. A gente até brincava não, né? Eu estava saindo do trabalho hoje e entrou um assunto sobre signo, né? E aí perguntaram, você acredita em signo? Eu falei assim, acreditar a ponto de modificar a vida, eu não. Mas eu acredito que quando pontuam algumas coisas dos signos, a gente vai perceber que algumas características batem bastante. Aí uma menina que trabalha com a gente foi lá na internet e começou a pesquisar. Aí ela pegou o signo dela. Aí ela leu lá 10 ou 12 características do signo dela. E aí ela fala, mas eu não sou assim. Aí todo mundo que estava com ela falou, sim, você é. Ela começou a dar risada. Aí passamos para o outro colega, né? Leram algumas coisas. Aí ele falou, né? Acho que bateu 50% do que ele tinha. Aí leram uma boa quantidade do meu. E ele falou assim, bateu mais de 50%. E ali tinham características boas e características ruins. É difícil a gente, quando alguém mostra pra gente que a gente tem uma característica ruim, a gente não aceita. A gente dificilmente aceita que alguém fale para você, você é orgulhoso. A primeira reação é, eu não sou orgulhoso. E acaba se irritando, ficando bravo, brigando, porque não quer aceitar que é. Né, a gente fala assim, a gente vai aprendendo com Jesus, a gente percebe que a gente não gosta mesmo. Críticas, ninguém gosta. Por mais verdadeiras, por mais sinceras que sejam, a gente não aceita. O que o Espiritismo está ensinando, e ele está mostrando aqui, é isso. Que nós estamos no planeta Terra como seres bastante defeituosos. Seres que têm defeitos mesmo. E que nós não queremos mostrar para os outros que temos. Ele falou orgulho, uma coisa ou outra, a gente até consegue. Mas a ira, essa cólera, ninguém consegue disfarçar. Quando a gente se irrita com uma pessoa, a cara mostra. E aquela pureza de coração, aquele de falar bonito, meu amor, meu querido, meu isso, a gente até consegue, às vezes, enganar com a voz. Mas o que? Uma irritação a gente não consegue. Então ele já começa dizendo, né? Que uma comparação colocada para a gente não, que possa nos rebaixar, a gente não aceita. Porque nós nos achamos melhor do que o outro, ele diz assim. Vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, né, que a gente não acredita ainda muito, né, a maioria das pessoas não acredita. Espírito, ele fala assim, seja em posição social ou superioridade pessoal. Aí ele diz, qualquer paralelo, qualquer comparação
irrita a pessoa e fere. Aí ele faz uma pergunta. O que acontece então? Ele diz assim, ficais encolerizado, fica com raiva. Ele pergunta de novo. Ele começa dizendo, procurai a origem, olha o termo que ele usa, desses acessos de demência, que tem citação, né, que a gente se acha tão inteligente, tão perfeito, mas faz uma coisa, que, né, ele diz aqui, acessos de demência, a gente parece que não é doente mental, né, quando você reage em certas situações, parece que não existe inteligência ali dentro. Ele diz assim, de demência passageira, porque vai passar em algum momento. Aí ele diz que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis. Quase sempre por base orgulho ferido. Né? Ferir o orgulho. A pessoa falou alguma coisa que feriu o meu orgulho. Me irritou. Ele fala assim, onde a gente vê isso? Quando alguém chama a atenção da gente como trabalho, quando alguém que convive com a gente faz uma crítica, quando no trabalho, ou seja lá onde nos fazem crítica, eu falo assim, a gente vê bastante hoje isso no trânsito, né? Você está ali na estrada, uma pessoa comete uma falha lá na frente. Nossa, o transtorno é grande. Por quê? Porque você acha melhor do que a pessoa que está na frente. Porque a pessoa não pode fazer isso, porque aquela pessoa não deve fazer dessa forma. Então ele diz assim, né? Ele pergunta, não é o orgulho ferido por uma opinião contrária, ou seja, quando você fala, não é isso, a pessoa fala, não é, pronto. Feriu o seu orgulho, eu acho que vem a pessoa, quem é aquela pessoa para vir e falar que não é dessa forma. Quer dizer assim, não é por uma opinião contrária que vos faz rejeitar observações justas, que vos faz repelir com ira, com raiva, né, com cólera, sábios conselhos, quando alguém vem dar conselho, né? Por que você não faz assim, pronto, né? Para muita gente isso é terrível. Quem é a pessoa para dizer o que eu devo ou não devo fazer, como que eu devo fazer? Então ele fala assim, é orgulho ferido. Aí ele usa o termo, né? A gente tinha falado aqui da paciência nos itens anteriores, né? Ele diz assim, a própria impaciência, né? O não ter paciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis. Ele diz que coisinhas bobas, às vezes, no nosso dia a dia, nos tiram do sério. Ele fala de contrariedades fúteis, coisinhas bobas, que nos levam a sair, né, do sangue frio, a brigar, a se irar, a se irritar. Né? Ele diz assim, o homem, na sua impaciência, um homem colérico se volta contra tudo, desde natureza bruta até objetos que acaba por destruir por não lhe obedecerem. Ele diz, né, que as pessoas descontam no objeto, quebram televisão, muitos macetam celular no chão, chutam porta, quebram copos, quebram garrafas. Ele diz, desde a natureza brutas, né, de pedra, de parede, de gente que quebra a mão na parede, numa impaciência, numa cólera, num vidro, corta a mão. Eu lembro de um colega que se cortou todo porque ficou com raiva, socou um murro num vidro, se cortou inteirinho, quando não parte mesmo, né, para as vias de fato agredindo ou fazendo algo muito ruim. Se nesse momento, acho bacana aqui o que ele diz, né, se as pessoas nos filmassem, acontece muito isso, né, hoje com o celular, né, muitas coisas são pegas, né, esses flagrantes da vida, a pessoa faz uma coisa e depois é filmada, né, depois quer fugir, não tem mais jeito. Ele diz assim, se nesse momento ele pudesse ver a sangue frio, né, vê-lo a sangue frio, teria medo de si próprio. Se a própria pessoa que se irrita, se encoleriza, vai para cima de uma pessoa, briga ou faz essas coisas, fosse filmado e depois mostrado para ele, ele diz que ele teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo.
Aí ele começa dizendo assim, que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros, ainda que seja por respeito a si mesmo. Cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Aí ele começa explicando assim, se soubesse que a impaciência e essa exaltação não resolvem nada, que alteram a própria saúde dele, né? Alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é a sua primeira vítima. Quer dizer, quando a gente faz, né, todas essas coisas de se irritar, de ficar irritado, nervoso, impaciente, quem sofre é o nosso organismo. É uma forma, às vezes, de suicídio. Uma pessoa, num momento de muita raiva, né, acelera ali o coração, a adrenalina sobe, ele pode sofrer um infarto. Ou pode, como diz, arremessar alguma coisa, um objeto, se tiver com uma arma, dar um tiro, está com uma faca, fura, acaba prejudicando a sua vida de uma outra forma, né, tirando a vida de uma pessoa. Aí ele diz assim, além disso, uma outra consideração deveria detê-lo. O pensamento de que torna infelizes, ou seja, quantos lares são destruídos, né? Que às vezes a pessoa, o chefe de um lar, se acha melhor que tudo, que manda, né? Briga com todos, manda em todos. Ele diz assim, infelizes todos aqueles que o rodeiam. Aí ele faz uma outra pergunta. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? Se tem coração, se gosta, se diz que ama, né? Não vai ter remorso se fizer algo de ruim a essas pessoas? Aí ele diz, e que desgosto mortal se num acesso de raiva cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a vida. A gente fala assim, quantas pessoas não fizeram isso? No momento de raiva, num trânsito, a gente, vamos dizer assim, num trânsito, numa briga, né, a gente viu aqui em São Roque, né, uma pessoa atravessou a cidade e foi lá e matou o outro por uma discussão que tiveram, a gente não sabe, claro, por que é, mas a gente sabe que aconteceu isso. Ele diz assim, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Se você for ver, eu falei aqui outro dia, e eu sempre falo, né? Nós não somos 100% ruins. Ah, a pessoa é ruim 100%. Não, não existe. Pode até existir, vamos dizer assim. 100% ruim. A gente tem coração bom, a gente faz algumas coisas boas, mas também tem defeitos. Com certeza. E nesses defeitos a gente tem uma porcentagem, às vezes, grande, e às vezes a bondade, algumas coisas a gente tem em uma porcentagem pequena. Fala assim, então, uma pessoa, ela tem qualidades no coração, né? Mas pode impedi-lo de praticar muito o bem. Quando a pessoa tem alguns acessos, alguns defeitos, mesmo ela sendo boa, esse tipo de temperamento não permite a ela fazer uma coisa boa. Ele diz assim, impedi-lo de praticar muito o bem. Não é praticar o bem, é praticar muito o bem. É esse o nosso destino, né? Ah, eu sou bom. Bom quanto? 10%. A ideia é chegar bom 100%. As qualidades que a gente tem, elas têm que chegar no ponto de 100%. E as qualidades ruins a gente tem que tirar, né? A ponto de zerar. Então ele diz assim, e pode, com essas qualidades, pode levá-lo a praticar muito o mal. Deixa de praticar muito o bem e leva a praticar muito o mal. Aí ele diz assim, isto basta para fazer esforços para dominá-la, né? Dominar essa tendência ruim. E aí ele diz, aí ele vai falar para nós, né? O espírita deve ainda levar em conta outra razão. Qualquer coisa que a gente faça desse tipo é contrário à caridade e à humildade ensinadas pelo Cristo, né? Ele diz,
a humildade cristã. Então ele fala assim, o que é caridade? Caridade é levar amor às outras pessoas, é pegar o seu amor e transformar em algo bom para os outros. Quando a gente fala em orgulho, que a gente falou aqui, né, que o orgulho ferido, esse egoísmo, se achar melhor do que os outros, né, ele é orgulho. E o que é o contrário do orgulho? Humildade. É o que Jesus ensina nesse capítulo, é a humildade. Ser humilde, não se achar melhor do que ninguém, se achar que tem defeitos, buscar todos os dias, né? Essa busca que a gente leu no Gotas de Paz, né? De se tornar melhor, né? De fazer hoje. O ontem já foi, serve como exemplo, amanhã não veio, então eu posso ser melhor a partir de hoje. Mas a gente, hoje não dá, né? Quem sabe amanhã? Aí começa amanhã, passa mais um dia, você fala, hoje não deu, né? Quem sabe semana que vem? E a gente nunca começa as coisas no outro dia ou na mesma hora, né? O ano que vem, a semana que vem, o mês que vem, e a gente vai, na verdade, adiando. Por isso que é interessante o Gotas de Paz, que ele fala do hoje. É. Eu acho que assim também o povo, nós, né, temos duas grandes dificuldades. Uma é reconhecer nossas próprias fraquezas, não, acho que são três dificuldades. Outra é contar essas fraquezas e outra é aceitar essas fraquezas contadas pelos outros. Eu sempre fui uma pessoa que, pelo menos quando estou fazendo o evangelho, sempre falo dos meus problemas, né? Esse capítulo aí serve perfeitamente para mim. Eu tenho uns ataques de fúria de vez em quando, eu saio quebrando tudo, uma coisa que eu tenho que controlar em cima e dentro de mim. Só que as pessoas, quando escutam isso, quando escutam o reconhecimento da falha das outras pessoas, elas começam a enxergar as pessoas como pessoas fracas, como se elas não tivessem o problema. Então, eu falo das minhas fraquezas, dos meus problemas, porque para ver se o pessoal se reconhece também nas suas fraquezas, nos seus problemas, nos seus vícios, né? E a gente, quando comenta isso, você fica meio que tirado ali na sua roda de amigos como uma pessoa fraca, uma pessoa... Meu, se ele está falando isso, imagina que realmente ele está escondendo por detrás, né? Então as pessoas não gostam de escutar nem as fraquezas delas mesmas que as pessoas estão reconhecendo. Uma das perguntas, né, com a entrevista de emprego, que é a mais difícil de responder, quando perguntam, né, é qual que é o seu maior defeito? Né? Existe até curso para responder essa pergunta. Mas por quê? Porque as pessoas têm ao mesmo tempo Medo que de às vezes até falar. reconhecem o problema, elas têm uma dificuldade enorme de explanar isso para fora. E quando você explana isso para fora, você começa a cura daquele problema. Né? O pessoal que é do AA, do NA, sabe o que eu estou falando, né? Embora seja alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, mas entre eles, quando eles assumem um problema e assumem que fizeram merda ontem, fizeram merda no final de semana, assumem que beberam de novo, tiveram recaída, é um passo adiante na recuperação. Enquanto a negação do problema, não sou alcoólatra, eu consigo controlar meu problema, não sou, né, eu consigo controlar todos os meus vícios, as pessoas não conseguem partir para a recuperação. Então, eu acho que as pessoas deveriam pensar mais nisso e assumir esses seus problemas. Eu duvido que quando você assume, muitas vezes as pessoas começam a olhar torto para você e esse cara acho que o vício mais difícil você assumir que, por exemplo, que você é invejoso. Acho que ninguém consegue falar isso, né? Mas no fundo, todo mundo tem um pouquinho de inveja de alguém, de algo, né? E daí fala que é inveja branca, né? Que é inveja no bom sentido, como se isso Sim, tivesse fosse, alguma fosse coisa forte. boa nisso. Mas eu acho que o pessoal deveria pensar mais nisso, né? Assumir seus próprios vícios e assumir para si mesmo e talvez até contar para os mais próximos. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, né, que nem a gente fala, eu falo bastante. A melhor forma de a gente saber que a gente é errado, nós, espíritas, é saber que nós não estamos no mundo melhor, que nós estamos ainda no planeta Terra, né? Que o planeta Terra é um mundo
dos mais primitivos ainda, né? O segundo, aqui o mal impera. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho asas na costa, eu não sou santo. Então, eu sou defeituoso. Então, eu falo assim, acho que é uma forma da gente saber isso assim, não, eu estando aqui, significa que eu não sou bom. Significa que eu tenho defeito, sim. Agora, que nem você falou, o mais gostoso, né, é assim, quando você começa a perceber que tem, e aí você fala assim, eu preciso. Assim, é legal, né, se as pessoas falarem para você, ah, você é isso, você é aquilo. Sim, se a gente aceitar, é de boa. Mas eu acho que a gente já consegue entender, né, que a gente é defeituoso. É. Que a gente tem falhas. Que a gente tem, sim, né, é horrível quando querem falar que você é orgulhoso, mas a gente tem. Não é essa, que ele falou 100%, mas em umas coisas ou em outra a gente é. Com certeza. A gente não é humilde, sim, a gente pode até ser humilde numa vida, mas em certos momentos a gente não é. A gente é arrogante. A gente é vaidoso, sim. A gente é invejoso, sim. Não seja uma inveja de prejudicar alguém, mas quando alguém fala, ah, e tenta, né, falar que o outro é melhor, você já fica ali, né? O outro, além de tudo, dá uma raiva, um ódio e às vezes também, né, essa inveja, né? Só que ao invés da gente pegar e falar, pegar essas qualidades que as pessoas têm e falar, não, eu vou usar então, né, e transformar, eu acho bacana, né, quando o Allan Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro nome que ele quer pôr é imitação do Evangelho. Não imitação que ele era uma cópia mal feita, um negócio mal feito. Era uma imitação, ou seja, pegar o Evangelho, ou seria a mesma coisa que falar, imitar o Cristo. Eu quero me tornar igual ao Cristo. Ah, não, é muita coisa. Não é. Eu preciso ser melhor. E quem é o exemplo que nós temos como melhor que existiu? Jesus. Né? A Sandra está dizendo aqui, né, que o estar aqui mostra que não somos perfeitos. Né? Nós não somos mesmo. Não. Né? Jesus vem mostrar para nós isso, que nós não somos perfeitos, mas podemos chegar à perfeição. Só para adiantar, a gente tem no capítulo 17, né? A gente ainda tem, acho que a gente começa o 10 semana que vem, mas 7 capítulos, a gente chega no 17. O nome do capítulo 17 é Sedes Perfeito. Ali Jesus começa a dizer que nós devemos buscar a perfeição. E aí ele usa o ser perfeito, não ele usa Deus como ser perfeito. E aí até é explicado, lógico que nós não vamos nos tornar perfeito quanto Deus, mas no quanto nós conseguirmos nos tornar melhores, é melhor para nós. Quanto mais evoluído nós formos, melhor será a nossa vida. Eu acho que menos sofrimento a gente tem. Eu acho que nós, como imperfeitos, não conseguimos nem enxergar a perfeição. Eu estava lendo uma definição de Deus de vários filósofos, né? Um deles era Descartes. Aí ele falou que como que se provava a existência de Deus? Ele falou assim, se Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, então nós não conseguimos imaginar o que é Deus, porque ele é perfeito. E como que eu provo que Deus existe? Porque ele faz o imperfeito enxergar o perfeito. Olha, é bem louco o negócio, mas é bem por aí. Sim, então, se você... cabeça... é bem coisa a filosófica. cabeça pira. Mas se você Sim. é imperfeito, você não vai nem conseguir enxergar a perfeição, né? Quanto mais você chegar perto dela, mais você vai ver qualidades melhores ainda. Então, mas é o que a gente viu é Jesus, então é o caminho que nós temos que chegar. E aí os espíritos nos mostram, né, com esses ensinamentos, os espíritos nos mostram o que a gente deve fazer. Aí vem o do Hahnemann, né, que eu falei, que é o pai da homeopatia, né, a pessoa que estudou as plantas, os minerais para tirar substâncias para usar para cura do espírito, né? Ele diz que consegue melhorar bastante coisas no espírito com a homeopatia. Ele começa dizendo assim, né, umas desculpas que nós damos para fugir
dessa busca pela perfeição, né? Ele começa dizendo assim: segundo a ideia muito falsa de que não se pode alterar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado. Tem até a música, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. As pessoas usam, né? Até brincava, né? Eu falo assim, eu sou descendente de espanhol e a gente sabe que o temperamento do espanhol, ele é um pouco, né? Ele fala assim, o sangue quente. Alguns usam dos nordestinos, né? Que as pessoas têm um sangue, e aí fala assim, meu sangue mesmo, eu sou descendente desse ou daquele, o pau que nasce torto nunca se endireita, e vai continuar fazendo o errado. Ele diz assim, né? Que nós usamos isso como desculpa para não fazer esforços para se melhorar, se satisfaz naquilo que está fazendo de errado. Ele diz assim, é desse modo, por exemplo, que uma pessoa que é inclinado a essa raiva, a essa cólera, quase sempre se desculpa por seu temperamento. Eu tenho um temperamento forte mesmo, né? Eu tenho sangue disso ou daquilo, já para se isentar perante aquelas pessoas dos erros, né? Ou da violência, ou da alteração que ele tem no seu dia a dia. Ele já vai se desculpando, né? Eu sou espanhol, né? Então não ligue se de vez em quando eu quebrar algumas coisas aqui, dar uns gritos, chutar alguma coisa. Não tem nada a ver, ele diz assim. Ele se desculpa por esse temperamento. Aí ele diz aqui, antes de se considerar culpado, atribui o que ele tem, né, de falta ao organismo, acusando assim a Deus dos seus próprios defeitos. Deus me criou assim. Nenhuma das pessoas, as pessoas por não ter esse entendimento que você falou do Deus da perfeição, ele acaba a atribuir que Deus é defeituoso porque ele me criou defeituoso. Um monte de gente não acredita em Deus e não aceita Deus porque ele acha que Deus falhou, né? Criou seres imperfeitos. E Deus não criou seres imperfeitos. Deus criou seres para fazerem o seu caminho e se tornarem seres bons. Então Deus não criou o mal, mas ele criou um ser sem conhecimento. E nesse conhecimento, nessa busca pelo conhecimento, a gente vai aprender a fazer o errado. A primeira coisa que Deus nos dá é um instinto de preservação. No instinto de preservação, no preservar, né, lá no reino da natureza, eu vou matar. Eu vou ficar, né, que nem o leão. O leão fica feroz pela sua força, pelo seu tamanho, ele consegue amedrontar os outros. Agora, se imagine você sendo um animal e tendo que fugir de um leão, né, feroz, que está querendo tirar a sua vida. Você imaginou o medo que você carrega? E por quanto tempo nós vamos carregar isso? Até nos melhorarmos. Mas nós vamos passar por várias fases. Um dia também nós vamos ser leão, né? Mas quando a gente chegar nessa fase de ser humano, que a gente tem inteligência, a gente já não pode mais agir como animal. Porque nós consideramos o animal como irracional, e o homem não. O homem pensa. O homem tem inteligência, mesmo que ela não seja elaborada ainda o suficiente, ele já consegue pensar. Mas quando a gente foge disso, não tem mais jeito. Tem. Eu falo assim, eu aprendi, graças a Deus, eu agradeço o Espiritismo, né, esse entendimento, porque senão a gente estaria perdido. Se a gente não tivesse conserto, você imaginou a gente cair? Que nem eu falo para as pessoas, né? Na falta de conhecimento, a gente fala, morreu, foi morar com Deus. Imagine os bandidos morando com Deus. Imagine nós, com os nossos defeitos, que a gente acha que não tem, mas tem, vivendo ao lado de Deus. Deus falando para nós, calma, vai tudo se ajeitar. Eles falam, não, mas desse jeito, até quando que eu tenho que esperar? A pessoa não muda, passa dia, a mesma coisa. E Deus falando, não, calma, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. A gente já se irritaria com Deus. Né? A gente já ficaria bravo com Deus se ele tentasse falar para nós que é assim mesmo. Entenda, imagine Deus falando assim para a gente, não brigue com o seu irmão. Você está um pouco mais elevado que ele. Mas ele não aprende, ele é cabeça dura.
né? A gente teria que, né, se irritar com Deus, porque a gente ainda é ser desse jeito. Então, se não tivesse jeito, a gente ia viver o resto da nossa vida, a gente estaria brigando, mesmo morando no paraíso. Ou a gente não poderia morar no paraíso. Se a gente analisar que a gente tem defeito, a gente não vai poder viver com Deus. Eu acho muito bacana quando Jesus fala que verão a Deus, só verão a Deus aqueles que forem perfeitos. Aqueles que tiverem puro o coração. Tem uma passagem de Jesus que ele fala, né? Só os puros de coração verão a Deus. O que nós estamos estudando? A pureza de coração. Nós estamos estudando como a gente deve mudar ou melhorar o nosso temperamento. Para quê? Para que a gente saia disso e um dia a gente possa viver com Deus. Se a gente pudesse Mas vamos viver com Deus. Se a gente pudesse voltar no tempo e ser um apóstolo de Cristo, a gente não ia suportar Cristo, cara. A gente não ia... Fala assim, vamos, sei lá, vamos parar de pedir as coisas, vamos dar um jeito nessa vida aqui. Essa vida sua aqui é muito humilde, muito pobre, cara. Não tem jeito, não. A gente não ia suportar andar, mesmo escutando de toda aquela perfeição, aquelas coisas bonitas que ele contaria. Nós não, acho que hoje nós não teríamos aguentaríamos muito tempo pela perfeição dele e a nossa arrogância, o nosso orgulho, acho que estaria muito acima da gente e a gente não suportaria aquilo. Imagino eu, né? Não, nós na nossa ansiedade, na nossa impaciência, nós não íamos falar assim, mas você tem que pedir perdão, você tem que ser mais calmo. Mas como ser calmo numa vida desse jeito? Calma, né? Perdoe. Ofereça a sua... Imagine que eu vou oferecer a face 10 vezes, 30 vezes, 70 vezes para uma pessoa fazer o que ela quer. Eu, com meu temperamento espanhol, com meu sangue quente, eu vou aguentar essas coisas? A gente falaria isso para Jesus. Se eu tivesse com um apóstolo ali na noite que Jesus foi pego, eu estaria por trás das árvores ali para dar uma paulada na cabeça dos romanos ali. Não ia aceitar o que Jesus... ia falar que Jesus era bundão ainda. Porque, para pensar, né? Como eu pensaria como fosse amigos meus, entendeu? Você vê numa injustiça ali, você não podendo se defender, mas ele estava numa missão ali tão ciente da missão dele, que eu não entenderia aquilo. Mas Pedro fez o que você está falando. Pedro saca de uma faca e corta a orelha da pessoa que está à frente, né, daquele grupo, daquele batalhão que foi prender Jesus. E Pedro corta a orelha, né? Acho que era Malcolm o nome do soldado romano que estava à frente, que foi prender Jesus. Simão Pedro saca da faca e parte para cima e chega a cortar a orelha. Jesus fala, embainha, guarda essa faca, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Ali ele ensina ação e reação, causa e efeito, e o que a gente vai passar numa outra vida. Quer dizer, além de tudo, ele passa o ensinamento. Mas que nem você falou, qualquer pessoa hoje, religioso, que vai à igreja, que se diz inteligente, está fazendo isso. Passando pela situação, eu estaria do lado do Pedro, de São Pedro. Entende? É engraçado, mas eu imagino que seria assim. Vamos encerrar, Oswaldo? Engraçado se não fosse trágico. Deixa eu só ler, então. Para a gente não perder muito. Eu sei que não é certo, mas eu acho que no calor da emoção eu geri daquela forma. Estaria do lado de Pedro. Então, ele começa ensinando uma outra coisa que ele diz assim, não há dúvida que existem pessoas, né, temperamentos em cada pessoa. Ele diz assim, não há dúvida que há temperamentos que se prestam mais que os outros, né? Tem pessoa que tem um temperamento mais irritado, nervoso do que o outro. Por que tem? Porque foi criado assim? Não. Porque vivenciou mais coisas, teve mais experiências pro lado ruim do que pro lado bom. Então, tem pessoas que são menos calmas. E as pessoas que são mais calmas, né, a gente fala assim, né, por que elas são mais calmas? Não é porque ela foi criada com órgãos diferentes, porque Deus falou, esse vai ser calmo e esse vai ser nervoso. Não.
Porque ele, ao longo do seu tempo, depois de fazer coisas erradas, chegou à conclusão que teria que mudar, né? Evoluiu. A gente percebe isso. Evoluiu. Né? Fala assim, o que as pessoas pedem pra gente não se encolerizar, não se irritar? Contar até 10, respirar fundo, distrair a mente, não ficar com o problema o tempo inteiro na cabeça, perdoar. Né? São várias coisas que são pedidas. E tem gente que faz e tem gente que não faz. Né? Então fala assim, yoga, meditação, né? Lê o evangelho. Você sabe disso e eu sei também. Quando o clima não tá bom, tá começando pesado, não tem nada melhor do que uma oração, não tem nada melhor do que uma leitura de evangelho, para você sair daquele foco que você tá, de brigar, de se irritar, de responder à altura, de falar o que tem que falar. A gente falou aqui vários dias, né, sobre água na boca, né, que o nosso lar demonstra isso, né? Vou responder agora para essa pessoa. Não, coloca um gole de água na boca, segura um bom tempo e você acaba não falando. Num outro momento, numa outra oportunidade, com os dois mais tranquilos, talvez você consiga conversar. É. Né? Naquele momento, naquela, né, no sangue quente, você vai fazer besteira. Né? Então ele diz aqui, existem pessoas que são mais calmas e existem pessoas que são mais irritadas. Por quê? Porque uma não treinou ainda a calma e outra já. Não é que o temperamento, o sangue, porque nasceu no lugar mais quente ou mais frio, é porque ela, como espírito, ainda não evoluiu a paciência, o perdão, a gratidão, o amor ao próximo. Coisas que Jesus vem pedir pra gente. Então a gente prefere, como diz, a gente vai à igreja, mas não quer ser bom para o próximo. A gente quer a igreja, mas não quer aceitar o perdão. A gente diz que aceita Jesus, mas o perdão ainda é difícil, né? Me calar perante uma ofensa ainda é difícil. Jesus fala, cale-se, né? Você não vai ganhar nada irritado, brigando, tanto que ele ensina, como se falou, dessa própria forma, quando ele está sendo preso, injustiçado, né? E Pedro sabia disso, e ele fala, calma, Pedro, não esquente a cabeça, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Que legal seria se a gente pegasse Jesus, né, nesses ensinamentos, porque ele deixou ensinamento para nós, e falasse assim, nossa, não, se Jesus está falando é porque ele sabe, né? Por que eu vou me irritar? Por que eu vou proceder dessa forma? Jesus sabe o que faz, então eu vou seguir ele. Não vou me exaltar, não vou me irritar, não vou brigar, não vou responder, mas a gente prefere o quê? O que fala mais alto? Que a gente falou, é orgulho. Ninguém vai falar assim comigo. Ninguém vai falar o que eu devo ou não devo fazer. Ninguém vai atravessar na minha frente sem sair impune. Ou seja, o orgulho fala mais alto. E Jesus, como você diz, acaba sendo tonto, né? É. O ser que ensinou, na verdade, Tá fazendo errado. uma brincadeira que agora a gente já sabe o final da história, né? O Pedro não sabia, então. Isso, falando, então, mas Jesus também nós sabia, temos né? isso, né? Jesus também sabia o final da Então, história. mas o que eu estou falando? Hoje nós conhecemos Jesus e hoje nós sabemos o que ele está pedindo. Por que a gente não pode fazer, né? É, então. Pedro talvez não, né? É, Pedro. Mas nós nós não temos essa desculpa. Mas é isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar. O pessoal está pedindo oração aqui, inclusive para um primo meu que nasceu e está entrando na UTI, aqui é o Aquiles. E Brainer Vieira Lambiase. Isso, ele passou por um problema lá no parto e tá na UTI, então minhas tias, meus primos estão passando uma dificuldade. E a Adriana aqui tá com um tio dela também, Salvador de Moraes Camargo, teve um problema cardíaco, tá internado também. Vamos se concentrar nesses dois. Ok, vamos lá. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por esse belíssimo estudo, com muitas orientações, com muitas explicações, coisas que nós podemos fazer
coisas que estão no nosso dia a dia, que podemos colocar em prática, né, no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, usando no nosso dia a dia esse evangelho, esse estudo, esses ensinamentos de Jesus para nos tornarmos pessoas melhores para com todos, né? Pedindo essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em cada um participante dessa live, pedindo também para que as pessoas pensem, elevem os seus pensamentos até os seus entes queridos, onde quer que eles se encontrem, como quer que eles se encontrem, leve o seu pensamento, aproveite esse momento de concentração, vá fazendo a sua oração em pensamento, pensando no bem, pensando na cura, pensando na paz, pensando no amor, na harmonia, para que a gente possa, junto com essas correntes espirituais que nos auxiliam, levar também, né, esse passe espiritual, essas boas vibrações a todas essas pessoas que necessitam, pedir essas correntes espirituais, as correntes médicas, para que possam fazer, né, uma visita onde se encontra esse irmãozinho, Aquiles Brainer Vieira Lambiase, as correntes médicas, as correntes passistas, esses seres espirituais maravilhosos, as correntes espirituais de Bezerra de Menezes, possam fazer uma visita onde se encontra esse irmãozinho, e naquilo que for permitido por Deus, naquilo que for permitido por Jesus, possa ser feito, mas que a nossa fé, nosso sentimento, a nossa oração possa ajudar para que as coisas melhorem, para que a cura aconteça. Também para esse irmão, né, que a Adriana colocou aí, Salvador de Moraes Camargo, que também está passando por um momento difícil, que essas correntes também possam visitar esse hospital, o recinto onde se encontra esse irmãozinho, essas correntes médicas, as correntes de Bezerra de Menezes, essas correntes de cura, possam também, através da nossa fé, da fé dessas pessoas, possam, né, acontecer, como diz, um milagre, uma cura para cada um desses seres, que segundo a necessidade de cada um, naquela permissão de Deus e de Jesus, que tudo possa acontecer em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de concentração, né, dessas vibrações de paz, de harmonia, de amor, que a gente possa, junto com essas correntes espirituais, visitar os recintos onde se encontram irmãozinhos necessitados e possamos levar até eles, né, essa boa vibração, essa paz, esse amor, onde quer que se encontre irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de caridade, nas casas de correção, nos estabelecimentos de ensino, nas clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, nas ruas onde se encontre o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido,
ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Assim seja. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrar o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos e até segunda que vem. Beleza? Até mais, Oswaldo. Se Deus quiser. Obrigado, Fabião. Até a próxima. Tchau. Boa noite a todos. Gratidão.